O SIC News presta mais uma homenagem ao irreverente e carismático dinossauro professor Peixoto. Acompanhe. Hoje, uma das cadeiras está vazia. Aquela voz suave, mas voraz de personalidade, não está mais ali para somar com os outros companheiros que discutiam e levavam a notícia de uma forma diferente pelo rádio e pela TV. Jorge Antônio Peixoto da Silva, mais conhecido como Professor Peixoto. Na noite da última terça-feira, o integrante dos dinossauros faleceu devido a problemas cardíacos. Era notório pela sua inteligência, análise de problemas cotidianos que envolviam qualquer assunto e pelas respostas imediatas. Assim, ele deixou saudade nos velhos amigos que rotineiramente discutia. Olha, o professor era uma figura única, né? Eu acho assim que substituir a mim, ao Sérgio Pires, ao Beni Andrade, talvez um pouco menos, não é difícil, né? Agora, substituir o professor Peixoto pela figura que ele representava, pelo personagem que ele criou, instintivamente, porque ele era um comunicador nato, é difícil, ele é insubstituível. Nós estamos assim perdidos, primeiro pela pessoa que ele era, né? Uma pessoa bondosa demais, uma pessoa sempre pronta para servir, uma pessoa sempre com alto astral, um homem despojado de tudo, das coisas materiais, assim. Ele não dava bola para nada dessas coisas terrenas. Ele era um homem diferente. O mais icônico, o mais querido, o mais amado, o mais festejado e o mais xingado do programa. Ele conseguiu, com a inteligência dele, criar um personagem que atraiu todas as atenções de todos os lados. Mas eu quero sempre dizer que o professor era... O personagem Jorge Peixoto era um. E o homem, o cidadão Jorge Peixoto era outro, completamente diferente. Querido, bondoso, gentil, amigo dos amigos. Vai nos deixar nem falo em lacuna, vai nos deixar um buraco na nossa vida. O professor é daqueles personagens, como eu escrevi no blog Opinião de Primeira, que tatuaram o nosso coração pelo lado de dentro. Vai nos fazer muita falta, mas muita. E eu sou muito fatalista, eu não temo a morte, não. Mas quando um amigo meu desse porte vai embora, as minhas estruturas se mexem todas. Um sentimento de uma lacuna que parece que não vai ser preenchida. Alguém que era genial, alguém que era diferente. Ele tinha resposta para tudo, ele falava sobre tudo, sobre qualquer coisa, em qualquer idioma, se necessário fosse. Quem não sabe, ele era fluente em pelo menos 5 idiomas. Conhecia latim como poucos, era curioso de outras línguas, não era fluente, mas era curioso. E é uma pessoa que eu aprendi a respeitar, né? Eu ali, literalmente ao seu lado, ele era mais à esquerda, né? Sempre foi, e eu ali do lado dele, eu nesses anos pude aprender muito com o Peixoto. Uma inteligência que não tem nem como definir a inteligência desse cidadão, professor Peixoto. E como amigo, uma pessoa querida que jamais será esquecida pelos amigos. E um profissional que revolucionou a comunicação no estado de Rondônia. Pela sua inteligência, pela sua espontaneidade, pela maneira como, com a tremenda facilidade, ele realmente decifrava todo e qualquer tipo de assunto, não interessa qual fosse. Ele sabia tudo, tudo. Então, a gente vai sentir muita falta desse cidadão, que para nós aqui era uma bengala, onde a gente se apoiava para tirar proveito daquela mente privilegiada.
Peixoto foi um grande amigo. Tenho pelo Peixoto assim, uma relação e um sentimento de profundo amor. Acho que poucas pessoas me trataram com tanto carinho, com tanto respeito em vida. E é doloroso. Jorge tinha 68 anos e, apesar de ser destaque por suas opiniões afiadas e cheias de personalidade nas mesas do programa Papo de Redação, era muito mais do que um comunicador. Ele atuava como administrador de empresas com habilitação em administração pública, além de exercer a função de professor especialista em metodologia do ensino superior. O professor Peixoto era poliglota, tradutor e intérprete em língua inglesa, e se tornou um dos dinos da comunicação quando substituiu o jornalista Sérgio Melo, que também partiu em 2015. Autoridades de Rondônia também fizeram questão de deixar sua mensagem de gratidão ao eterno professor Peixoto. Jorge Peixoto, um querido amigo, que me orientou enquanto professor lá atrás, há vários anos, e se tornou um ícone da comunicação do Estado. Ele que nos fazia rir no papo de redação, ele que, durante tantas vezes, também nos passou sérias informações, ele, um grande homem, um coração tremendo, que só queria fazer o bem. Eu desejo nesse momento a senhora Sueli, esposa, e também as filhas Flávia, a Fabiane, e também ao filho Israel, que o Espírito Santo do Senhor esteja junto de vocês, dando todo o conforto necessário. Muito triste. Nosso icônico professor Peixoto nos deixa com uma história de trabalho, de superação, com um legado, um intelectual que nós tínhamos, um erudito, mas ao mesmo tempo conseguia dialogar e conversar com todos os grupos. É uma pessoa que embelezava o nosso sábado de manhã com sua sagacidade, com a sua ironia, com seu sarcasmo, principalmente com a sua mente brilhante. Eu tenho boas passagens ao lado do professor Peixoto e, além de tudo que ele fez para o nosso estado de Rondônia e para a nossa Porto Velho. Quero desejar muita força, que Deus guarde a toda a sua família e que certamente o seu legado vai ser eternizado também na nossa Porto Velho. O professor Jorge Peixoto é uma pessoa ímpar em todos os sentidos. Cultura, fraternidade, humildade e, acima de tudo, uma pessoa que gostava de servir ao próximo. O professor Jorge Peixoto vai deixar muita saudade para nós. Não sei como será esse programa de sábado, uma vez que ele era peça muito importante do nosso programa, pela sua desenvoltura, pelo seu protagonismo e pela sua cultura. Nosso irmão Peixoto, ele é uma pessoa única, ele é ímpar no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, na sua capacidade, na sua oratória. É uma pessoa com uma intelectualidade e uma espiritualidade diferenciada. Nós o admirávamos e admiramos até hoje, assim continuaremos, porque de qualquer dificuldade, de qualquer situação, ele conseguia nos passar um ensinamento. O seu conhecimento, a sua didática, uma conversa que você tinha com ele, você saía como se fosse uma aula. E isso acontecia de uma forma muito espontânea, muito tranquila. Nós vivemos num mundo hoje assim, muito escuro, muito sujo, muito sombrio. E o Peixoto é aquela luz que atravessa o pântano sem se contaminar. Eu me emociono porque você seguia essa luz e você ia para um bom caminho. Deixa a saudade. Muito.
Eu tenho certeza que você está sentado junto do nosso Jesus Cristo, do nosso Deus. Eu tenho certeza, pela tua obra, pela tua história, pela pessoa extraordinária que você é. Eu tenho certeza que os teus ensinamentos, os teus apontamentos e principalmente a tua postura e tua coerência influenciou todos nós, inclusive esse que vos fala. Olha, só Deus sabe a hora. Ele te levou, mas os teus ensinamentos, as tuas críticas, tuas crônicas, teus posicionamentos principalmente, vão ficar marcados por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Quero externar minha tristeza pela perda do meu grande amigo, professor Peixoto. É um homem de bem, um homem extremamente inteligente, um dos mais inteligentes que eu conheci em toda a minha vida. Uma pessoa que realmente gostava muito de outras pessoas, tinha um coração incrível e deixa uma saudade muito grande. Cumpriu sua missão aqui na Terra. É um homem que ajudou tanta gente, um homem que fez tantas coisas boas, um homem realmente, a gente pode dizer que era um cidadão de bem. Saudade fica, né? Dou graças a Deus pelos momentos que passamos juntos, pelos momentos que nós podemos conviver, né? Lá em casa às vezes, comendo churrasquinho. Que Deus conforte os corações de todos os familiares e dos amigos como eu. Nas redes sociais, autoridades como senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, amigos e familiares também prestaram suas últimas homenagens ao dia no que se foi. E como diz o apresentador Everton Leone, definitivamente o pacto de redação nunca mais será o mesmo. Sabe por que essa matéria foi tão bem feita, tão bem construída? Aliás, participasse dela também. Porque todos vocês fizeram com amor. Vocês sabiam que fazendo esse trabalho de levar a população do estado de Rondônia esses depoimentos, esses fatos, vocês estavam também homenageando o professor Jorge Peixoto. Então, eu quero dizer que, mais uma vez, a gente tem orgulho de participar dessa equipe extraordinária de jornalismo, comandada pela Kétila Ruiz, mas que tem dezenas e dezenas de profissionais, procuram dar de si o máximo sempre, a cada momento, em cada situação, em cada notícia. E quando envolve ainda o amor, a gratidão, o reconhecimento a um grande colega, um grande ser humano, vocês se superaram. Parabéns, viu? Já que se falou em pessoas, eu quero dizer que nós tivemos também, acabei de receber um áudio aqui muito querido também, muito simpático e muito emocionado, da deputada federal Silvia Cristina. Recebi um telefonema hoje da deputada federal Cristiane Lopes. Recebi uma mensagem também muito chorosa do senador Confúcio Moura. Outra mensagem também muito emocionada e saudosa do ex-deputado, ex-vice-governador, ex-governador Daniel Pereira, ex-prefeito e ex-deputado estadual Tomás Correia e do general Luciano Lima, lá de Brasília, que não o conheceu pessoalmente, mas quando esteve aqui servindo em Porto Velho, o general Luciano Lima acompanhava a programação, o papo de redação, e era fã incondicional do professor Peixoto. Tem algumas passagens aqui, eu tenho mais alguns minutinhos. O Luciano Lima, o general, por exemplo, ele conta aqui o seguinte: não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Conhecia-o pelos programas. Eu, como seu amigo, Everton, peço a Deus que ele console seu coração e que sempre lhe traga boas lembranças. Lembro de uma vez que mandei uma opinião para o programa
E ele, entre aspas, brigou comigo. Ele contestou o general. Mas ele, Luciano Lima, e eu, para ver a coisa pegar fogo, eu disse: professor, respeita o homem, ele é general. O Luciano, depois, contando em casa, rindo da reação do professor e da minha reação: respeita o homem, é general. Enfim, e aí ele diz aqui: foi uma honra ver os comentários dele sobre a minha opinião. Guardo isso com muita honra e alegria. E o professor tinha um negócio que ele criou e ele copiou de alguém que ele não gostava, do Bolsonaro, né? Ele chegava assim e dizia assim: ah, general, para com isso! Abraço! E no final ele mandava um abraço sempre. Então ele chegava, o Cleudo, você xingava ele: ô, Cleudo, eu não vou nem te responder, você não merece resposta! Abraço! Imagina, o cara, ele pescou assim no ar, e isso era sabe, um bordão dele, que ele, o ouvinte estava, ele brigava com os ouvintes, ele batia a boca com os ouvintes, mas era o personagem que fazia isso. E a gente, mas ele nunca comentou com a gente: olha, eu estou fazendo tipo, nada, era uma coisa dele, e ele se assumia. Agora, tinha outra coisa, né? Dava um intervalo, ele levantava, ia servir cafezinho para todo mundo. Olha. Era a tarefa que ele se autoimpôs durante esses 8 anos. Ele levantava no intervalo na rádio, pegava o cafezinho, servia para cada um, e ultimamente ele andava meio magoado comigo. Ah, é? Porque eu parei de tomar café. Aí eu dizia: não, professor, obrigado. Ele ficava assim, porque ele queria servir. Ele queria fazer as mesuras. Né? Ele era tudo. Ele era tudo.